Olá a todos. Hoje vamos aprender a renderizar. Então estou a aproveitar aqui o ficheiro da escrita com o lápis. Então, depois de adicionarmos uma câmera, temos aqui a câmera, temos aqui a luz. Para renderizar um vídeo, aquilo que precisamos de fazer é apenas vir aqui Render e Render Animation. Então, antes disto, porque se nós fizermos isto, vamos só ver o resultado final, vai aqui aparecer apenas, estão aqui os frames todos, e vai acabar por aparecer apenas uma imagem. Pronto. O que é preciso fazer? Eu penso que aqui estaria a renderizar já o vídeo porque eu já mexi aqui nas definições. Então, o que é que nós precisamos de fazer aqui? Temos aqui o nosso Render Properties e temos que mudar o Eevee para o Cycle ou o Cycles para o Eevee, consoante nós quisermos. De seguida, temos aqui a nossa resolução para se mexer. Podemos pôr em 4K se nós quisermos. Ou podemos simplesmente mexer aqui na nossa percentagem. Nós pusemos aqui 25%, em princípio vai ficar a resolução que estava. Agora, de seguida, o que nós temos aqui que mexer é no Output Properties. E o que é isto? Isto aqui. Temos aqui então aqui a resolução. Temos aqui até onde é que nós queremos renderizar nos keyframes, ou seja, está de 1 ao 70. E temos aqui duas maneiras de renderizar, principalmente. Antes de mais, temos que dizer qual é que é a pasta que nós queremos que fique guardada a animação. Eu vou aqui usar aqui a pasta desta animação. Aqui vou criar aqui uma nova pasta. E vou aqui copiar este caminho e pôr aqui. Pronto, aceitamos. Então, a primeira maneira que existe é, pomos num formato de vídeo, que está aqui o FFmpeg vídeo, e depois vocês podiam aqui mexer nos white balance, etc, e no encoding, podiam escolher aqui qual é que queriam. Pronto, eu não vou entrar em detalhes sobre isto, mas nós conseguimos escolher aqui no encoding, vídeo e o áudio também, que neste caso nem sequer tem. E aquilo que agora iríamos fazer era só clicar aqui em Render e Render Animation, ou Ctrl F12. Pronto. O que é que ele iria fazer? Iria começar a renderizar frame a frame, do 1 ao 70. Pronto. Isto aqui é uma das maneiras. E como isto aqui é uma animação relativamente simples e rápida, podemos deixar a fazer assim. Caso o computador comece a queixar-se e vá abaixo, aquilo que podemos fazer, vou só deixar acabar. Pronto. Terminado, se vocês repararem, vierem aqui à pasta onde estava para ser guardado, está aqui o ficheiro. Mudei sempre este nome. Porquê? Se vocês renderizarem novamente, ele vai criar exatamente o ficheiro com o mesmo nome e vai substituir o que estava aqui antes. Portanto, habituem-se a renderizar e podem mudar o nome. Pronto. E o vídeo está feito. Agora, existe outra maneira de proteção, que era isso que eu estava a dizer. Se for um render mais pesado e queremos fazer por partes, ou temos receio que o computador vá abaixo, temos por aqui em PNG, como estava antes, ou em JPEG, deixa-me ver, está aqui PNG. E aquilo que o que isto vai fazer agora, podemos usar exatamente a mesma pasta, vamos renderizar, e o que ele vai fazer vai criar 70 imagens. Se vocês repararem, ele vai começar aqui a criar 70 imagens.
Então o que é que ele está a fazer? Está a renderizar cada frame e o que vamos ter que fazer no final vai ser juntar esses frames todos para transformar num vídeo. Vou aqui abrir um novo ficheiro Blender. Estamos a fazer no Blender, mas vocês podem fazer num software qualquer de edição de vídeo. Bem aqui, fazem New e vem a Video Editing. Aquilo que agora temos aqui que fazer, temos que fazer com que a resolução seja a mesma, temos que o frame rate seja o mesmo, neste caso são os 24, mas se vocês tivessem alterado para 30 frames por segundo, teriam que vir aqui alterar para 30 frames por segundo. E vamos aqui também alterar, que é de 1 ao 70, ou seja, para a duração do vídeo ser exatamente o mesmo. Pronto. Quando terminar, deixa-me ver aqui a ver, já está, 70. Vimos aqui e a add e aqui é image sequence. Vamos aqui ao caminho, ou à pasta onde estão os nossos ficheiros, que se carregamos no A vai selecionar tudo. Deixa-me só ver se não, também não veio atrás o vídeo que eu tinha feito antes, mas não, está aqui, ok, do 1 ao 70 e add image strip. E agora o que é que nós temos que fazer? Vamos verificar se está tudo bem. Ele já fez aqui, já juntou as imagens todas. Agora o que nós temos que fazer é vir aqui a output, ou seja, exatamente da mesma maneira como fizemos no menu do Blender de modelação. Vimos aqui, vamos aqui os valores todos a baterem certo uns com os outros, ou seja, os frames, a resolução. E vamos dizer onde é que queremos guardar este vídeo. Como é que fazemos isto? Eu vou dizer que quero nesta pasta. E vamos dizer agora que queremos em MPEG vídeo. Pronto, mais uma vez, podem mexer aqui no Color Management e podem vir aqui ao Encoding, modificar isto tudo. Pronto. Por fim, vimos aqui, Render Animation. E ele agora vai renderizar as imagens todas, que vai ser sempre muito mais rápido. Vantagem disto, como vocês viram, ele teve a criar imagem a imagem. Ou seja, se o computador tivesse ido abaixo no frame 20, nós já tínhamos estes 20 frames guardados. Ou seja, se nós quiséssemos começar de onde paramos, ou seja, onde o computador foi abaixo, nós poderíamos vir aqui e podíamos dizer que queríamos começar no frame 21 e começar o frame do 21 até o 70. E assim já não teríamos que voltar a renderizar estes 21 frames. Pronto. Para estas animações que são pequenas, não há grande stress de fazer logo diretamente em vídeo. Mas se houver uma animação que seja maior ou que tenha um risco grande de o computador ir abaixo, podem fazer assim faseadamente e optimizar o tempo para não perderem a informação ou o tempo de renderização que tiveram anteriormente. Pronto. E assim conseguimos ter então os vídeos. Deixa-me ver como é que ficou. Aqui está. Se eu não tivesse mudado o nome, ele iria substituir este. Portanto, habituem-se sempre quando tiver a mudar os nomes. Pronto. Irão ter aqui o vídeo exatamente igual ao outro. Ok. Boa.